Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre gestão das suas emoções e autoconhecimento. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos você vai ter a oportunidade de se aprofundar na gestão das suas emoções. Deixa eu te explicar um pouco como funciona o canal aqui no YouTube ou nas plataformas digitais no formato do podcast. Segunda-feira, você tem o Conectando com a Inteligência. Você aprende muito sobre autoconhecimento. Quarta-feira, você tem o Mentorcast. Gestão de pessoas, gestão emocional, temas variados. E na sexta-feira, liderança e sabedoria. Todos às 7h15 da manhã. Liderança e sabedoria, você vai aprender sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Para você que é empresário, empreendedor, é uma ótima oportunidade. É a sua dose semanal de conhecimento. E no sábado, às 18 horas, a gente traz um momento de reflexão. A gente pega um corte de um desses vídeos, ou se eu for ministrar em algum lugar, então no sábado, às 18 horas, você sempre tem também um momento ali de aprendizado. E onde que eu gravo Conectando com a Inteligência? Eu gravo aqui no meio do escritório da LF. Em breve estaremos com os estúdios prontos, então você vai ter uma cara nova aqui no nosso canal. Mas eu estou aqui no meio do escritório, literalmente. Estou aqui... Não estou acreditando. Não, na hora que eu vou apresentar, ela tá limpa o dente. Estou aqui com a dona Ingrid. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tava vendo se o meu dente não tava sujo, né? Eu acabei de nada, gente. Ainda bem que a câmera não pegou. Também, junto com a gente, a Arielle. Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre como identificar pessoas interessantes. Como assim, Cleito? Pessoas interessantes. Olha só. No episódio anterior do Mentorcast, nós falamos sobre pessoas interesseiras. E eu até falei, olha, vale falarmos também sobre pessoas interessantes. Então é só para você entender o oposto. Pessoas interesseiras, quem não é interesseiro, é importante que seja interessante. Então, como identificar essas pessoas no nosso dia a dia? Porque é muito importante que você tenha essas pessoas no seu convívio. É muito importante você ter pessoas interessantes na sua network. Eu vou explicar um pouco aqui como que você identifica. O que são pessoas interessantes? São pessoas que vão agregar na sua vida. O que são pessoas interessantes? São pessoas que, de alguma maneira, elas vão contribuir para o seu desenvolvimento. O que são pessoas interessantes? São pessoas que edificam a sua vida. Por isso que é importante você ter essas pessoas na sua network. Na network de vocês têm pessoas interessantes? Sim, eu acredito que sim. Ok, então eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês poderem avaliar. Olha só, como que essas pessoas se comportam? Eu vou explicar isso aqui para vocês, para facilitar o entendimento. E o que é interessante aqui? É que dentro desse exemplo, eu vou falar aqui sobre o comportamento dessas pessoas. Você identificar se você é uma pessoa interessante ou se você é uma pessoa interesseira. Cleito, como é que eu sei sobre a questão interesseira? Lá no episódio do Mentorcast, se você for lá, tem como identificar pessoas interesseiras. E a gente explicou bem sobre isso, inclusive as meninas participaram, o Matheus participou também. Então aqui você vai entender sobre as pessoas interessantes. Primeira característica de uma pessoa que ela é interessante, que você precisa ter na sua network. Generosidade. Ela é generosa. E o que é o ser generoso aqui? É uma pessoa que, exemplo, muitas vezes ela não pensa duas vezes quando se trata de ajudar uma pessoa. Ela não pensa duas vezes quando se trata de ajudar ao próximo. Ela tem um coração generoso. Sempre que possível, ela está ajudando outras pessoas. O generoso aqui, eu vou além, envolve até mesmo questões financeiras. No sentido de abençoar. Deixa eu explicar isso daqui, para vocês poderem entender. Muita gente me pergunta sobre, em que momento foi o start, foi a virada na sua vida e tal, porque as pessoas sempre querem os atalhos, né? O que você fez que mudou? E não existe isso, para você poder crescer, para você poder avançar, é uma série de coisas que você faz. Mas uma das coisas que me ajudou muito no meu crescimento foi a questão de cumprir princípios. Isso eu sempre trago. E um dos princípios é a questão da generosidade, na questão da semeadura. Independente da sua religião, a lei da semeadura, você não precisa acreditar em Deus para você colher algo que você plantou. Então eu vou trazer aqui um exemplo muito simples. Talvez eu já tenha falado isso em algum vídeo, eu não me recordo. Exemplo, quando você sai para almoçar com alguém, vamos para esse cenário aqui com vocês duas.
A Arielle foi almoçar com a Ingrid. Quando chega lá, a Ingrid fala assim, Arielle, deixa que eu pago o seu almoço. Quem ganhou nessa história que nós estamos criando aqui? Quem foi a pessoa mais beneficiada nessa história? Ai, Ari? Arielle, por quê? Quem pagou o almoço? Ela? Não, peraí. Não. você Quem pagou o almoço? Ela. Eu Eu que falei, ó, paguei. a Ingrid vai pagar o almoço. Na hora do pagamento, a Ingrid fala assim, Arielle, deixa que eu pago. Quem que ganhou aqui? A Eu. Ingrid. Por quê? Lei da semeadura. Exatamente, mas porque vocês já sabiam. Porque antes vocês iam falar o quê? Arielle, porque ela não pagou, porque é assim que a maioria pensa. Então, olha só, você sai para almoçar com alguém, a pessoa chega e fala para você assim, deixa que eu pago o seu almoço. Aí você, ganhei, almocei de graça. Não, não, não. Quem ganhou foi quem abençoou, por causa da lei da semeadura. Olha que interessante. Às vezes você está semeando um almoço em uma região e vai colher em outra. Eu falo, testemunho da minha vida, eu já paguei vários almoços, que eu tenho certeza que, exemplo, quando eu estava em Dubai, que eu fui jantar com alguém ou fui almoçar com alguém e eu não paguei. Alguém chegou e falou, não, Cleito, você pode deixar que eu vou te abençoar. Ali era apenas a colheita de outros que eu fiz anteriormente, de sementes que eu plantei anteriormente. Então, semear é opcional, colher não. Isso aqui é importante, ó. Semear é opcional, colher não. Você semeou, você vai colher. E pessoas que são generosas, elas colhem muito. Por quê? Porque elas semeiam muitas sementes. Eu trouxe aqui apenas um exemplo simples do almoço. E aí, olha só que interessante. Eu tinha dificuldade com isso antigamente. Eu sempre fui uma pessoa generosa, no sentido de, sempre que possível, eu ajudava as pessoas. Mas eu tinha muitos gatilhos, muitas crenças, muitos complexos. E devido aos meus complexos, exemplo, se eu estivesse almoçando com você e você falasse assim, olha, eu vou pagar seu almoço, eu não deixava. Porque acionava o meu gatilho de inferioridade e na minha cabeça assim, você está achando que eu não tenho dinheiro? Aí eu não permitia. O problema aqui é o seguinte, eu estava impedindo aquela pessoa de receber a bênção, de colher, porque ela queria semear na minha vida e eu acabava impedindo ela de fazer isso por uma questão emocional minha, por causa de um complexo. Porque acionava o meu gatilho e eu falava assim, está achando que eu não tenho dinheiro? Não, agora eu que vou pagar o seu. Entendeu? Então, por isso que eu estou te trazendo esse entendimento, porque pessoas generosas, elas fazem isso com naturalidade. As sementes que você semeia de coração, repare, você nem se recorda em que momento você está colhendo ela, porque não é por interesse. É porque você está praticando um princípio, é porque você é uma pessoa generosa, é porque você tem entendimento. Por isso que uma das características de pessoas interessantes, dentro do termo que estamos usando aqui, para você ter na sua network, ou até mesmo para você poder aprender, é a generosidade. Porque a generosidade faz com que você semeie em várias terras férteis, e isso faz com que você colha por muito tempo na sua vida, e chega uma hora que você já nem sabe de onde você está colhendo. Vamos lá, Arielle. Eu já passei por algumas situações de sempre ajudar certas pessoas, só que assim, essa pessoa passar dos limites. Então, como que eu consigo controlar isso para a pessoa não ficar toda vez achando que eu tenho a obrigação de fazer algo para ela, ou enfim? Eu acho que tem uma sensibilidade que nós carregamos que ajuda muito. Então, assim, Cleito, você ajuda as pessoas? Eu ajudo. Ajuda todo mundo? Não. Tem pessoas que eu ajudo de acordo com aquilo que eu sinto. Se eu perceber que a pessoa está confundindo as coisas, aí isso já fecha o meu coração. Então tem pessoas que eu já ajudei, que eu parei de ajudar porque eu percebi que ela estava confundindo. É justamente isso o que você falou. Ela achou que eu tinha obrigação de fazer aquilo. Então essa sensibilidade que nós carregamos, então exemplo, como que eu sei, Cleito? Quando isso te incomoda. Você ajudou uma pessoa, de repente você percebeu que ela está passando do ponto, isso te incomodou, a decisão é sua. Eu, no meu caso, isso acaba fechando o meu coração, por quê? Ela confundiu. Então, da mesma maneira que eu senti de ajudar, naquele momento lá atrás, depois ela acabou perdendo a bênção, porque o coração dela mudou. Aí, no caso, é como se a pessoa passasse a ter interesse. Olha só, uma pessoa que você ajudou, olha isso aqui como é sério, uma pessoa que você ajudou porque ela era interessante, porque de alguma maneira você queria ajudar essa pessoa, ela acabou se tornando uma interesseira quando ela mudou o comportamento dela. Fala, dona Ingrid. Cleiton, e como que eu equilibro esse ser generoso? Porque às vezes eu acho que
tem que ter um equilíbrio, porque às vezes eu acho que eu dou muito, sabe? Eu dou muito presente, eu vejo que a pessoa tá precisando de alguma coisa, eu vou lá e compro. E como que eu equilibro isso pra não ficar tão, sei lá, ou maçante ou chato? Uma vez a Luciana, ela chegou e ela falou, preciso conversar com você. Aí a gente sentou para conversar e falou assim, olha, você precisa identificar uma questão na sua vida. Por quê? Porque ser generoso é uma coisa, abençoar outras pessoas é uma coisa, distribuir é outra. E aí quando ela falou, aí eu, primeiro assim, eu falei, não gostei muito, tá, mas aí você segura, né? Não posso falar, tem que me controlar, eu falo sobre gestão emocional e tal. Aí eu, você está falando do quê? Ela, repare, existem momentos que você não está abençoando as pessoas, parece que você quer distribuir. Chegou uma bênção financeira na sua vida, pronto, você começa a dar um jeito de distribuir isso para as pessoas. E quando ela falou, eu parei para pensar e realmente, isso tem várias, na época, tinha uma ligação com o relacionamento eu e o dinheiro. Se você carrega crenças com o dinheiro, quando ele chega na sua vida, quando ele chega na sua conta, você tem dificuldade, porque você não sabe lidar com ele. Aí você pode fazer isso. Você começa a contar uma história para você, e você dá um jeito de distribuir. Você não vai sair dando dinheiro para todo mundo, mas repara que daqui a pouco o dinheiro que estava sobrando já não está mais sobrando. Entendeu? Eu tenho uma outra linha de pensamento sobre isso. Porque mesmo em momentos que eu distribuí, por questões emocionais, pela minha dificuldade no relacionamento que eu tinha com dinheiro, eu não deixei de semear. É mais ou menos assim, ó. Se a terra ela é fértil e você pegar uma semente e plantar, se você fizer um procedimento correto, vai nascer, porque você plantou, correto? Se você só chegar e jogar também vai nascer. Então, olha só, qual é a minha linha de pensamento sobre isso? Mesmo nesses momentos que eu distribuía, vamos dizer assim, não deixava de ser uma semente. E eu tenho certeza que eu colhi muito disso. Mas depois desse dia dessa conversa com a Luciana, eu realmente parei um pouco para refletir sobre isso. E eu percebi que eu era muito movido pelo meu emocional. Então, sim, teve situações que eu fui generoso com algumas pessoas, que não é que Deus colocou aquilo no meu coração, mas eu espiritualizava. Eu falava assim, não, eu senti no meu coração de te abençoar. Não. Era algo emocional, não era espiritual. Então, eu passei a me policiar melhor sobre isso. E logo em seguida veio uma outra pessoa, me entregou uma palavra que meio que coincidiu com isso. Tipo, Deus confirmando realmente esse ponto aí. Mas eu acho que o equilíbrio é justamente esse. Peraí, por que eu vou fazer isso? Vou fazer porque eu cumpri um princípio? Hoje, eu tenho sim alguns critérios. Então, exemplo, essa pessoa já edificou a minha vida de alguma maneira, essa pessoa já facilitou a minha vida. O que realmente está me movendo a querer fazer isso, entendeu? Quando você vai para um lado, olha só, muitas vezes é algo espiritual ou emocional que você traz para o lado racional. Entendeu? Então, quando você traz para o lado racional, te ajuda. Você não vai deixar de fazer. Porque olha só que interessante, pode ser algo espiritual, mesmo você trazendo para o racional, você vai fazer. Pode ser algo emocional, que mesmo você trazendo para o racional, você vai fazer. Mas ajuda você a tomar a decisão e ter mais tranquilidade depois. Entendeu? Outro ponto importante, outro comportamento importante de pessoas interessantes, a empatia. O que é empatia? É a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Cleito, você fala de empatia... Peraí, só... Tá tranquilo aí, jovem? Não, porque a gente está gravando aqui, aí hoje, não sei se vocês repararam, o Matheus ele não está no microfone, né, para fazer as perguntas. Aí ele perguntou, vai ter o terceiro no microfone? Eu falei, não, porque como não aparece a imagem, então vamos focar aqui nas meninas. Aí sabe o que o Matheus está fazendo? Ele está ali brincando com a cadeira, mexendo, fazendo barulho. Quer chamar ele atenção. Deu um jeito de chamar a atenção para a gente poder falar o nome dele. E Matheus. Então o Matheus está aqui nos bastidores rodando a cadeira, brincando para chamar atenção, tá, gente? Então, esses barulhinhos que você escuta é o Matheus, gente. Mas vamos lá, voltando aqui. Empatia. É importante você ter empatia. A empatia te ajuda muito. Como, Cleito? Quando você consegue se colocar no lugar da pessoa, fica muito mais fácil para você lidar com ela. Quando você consegue entender, é como se você literalmente sentasse na cadeira da pessoa para você poder olhar com o ângulo que ela tem.
Ajuda bastante. Mas a empatia aqui, isso aqui eu preciso reforçar, não adianta só você se colocar no lugar da pessoa com a sua leitura, com o seu desenvolvimento. Você tem que se colocar no lugar da pessoa e entender que ela não está no mesmo nível que você, então ela vai fazer uma leitura diferente. Isso ajuda no relacionamento, isso ajuda você a entender por que ela se comporta daquele jeito. Isso ajuda você a entender por que ela faz o que ela faz para chamar atenção. Então, isso aqui é importante. Pratique a empatia, traga a empatia como algo que você não abre mão na sua vida. Arielle. Mas como que eu faço pra diferenciar? Porque eu acho que ali no calor do momento é meio difícil você se colocar no lugar do outro. Então, quais são... O que eu preciso fazer pra eu conseguir separar as Você duas fala coisas? numa situação de pressão, numa situação de uma discussão? Algo que você tem que pensar rápido, sabe? Numa discussão, algo assim. Olha, geralmente discussões mais acaloradas eu não gosto muito de falar, principalmente de tomar decisões. Então vamos supor que alguém fez algo grave, eu preciso tomar uma decisão. Não, eu não gosto de tomar na hora, a não ser que seja inevitável. Não, precisa ser tomada a decisão agora, porque a gente tem que resolver aqui. Se eu não sou obrigado a tomar a decisão na hora, eu deixo para fazer depois. Por quê? Já teve várias situações. Vamos falar de equipe. Alguém cometeu um erro. Alguém estava ali brincando na cadeira, do nada fez um barulho e Quem será? Apareceu na gravação. Só um exemplo, sim. Um exemplo. Aí eu poderia fazer o quê? Poderia, tipo assim, vou tomar uma decisão, vou te dar um exemplo, chegar e falar assim, gente, para a gravação. Ô, Matheus, aguarda ali fora. Ó, um exemplo. Entendeu, né? É uma decisão que você tomou, porque na hora desconcentrou, atrapalhou e você foi lá e tomou a decisão. Aí depois, quando você se acalma, você fala assim, cara, não precisava ter feito isso com ele. Porque com certeza ele ficaria chateado, tal, seria todo um problema. Então, exemplo, você precisa tomar a decisão na hora? Não. Depois eu vou refletir. Aí vamos supor que essa situação realmente fosse algo assim mais sério. Então eu iria parar e falar, cara, por que ele fez isso? Aí eu falo, não, mas é porque ele participou. E aí como ele não participou, porque a gente mudou a construção do programa, da gravação, talvez ele fez isso sem perceber. Aí você começa a refletir com mais calma. Então no calor da emoção existe uma grande chance de você errar. Se você não é obrigado a tomar uma decisão, a falar nada, deixa para fazer isso depois. Porque tem muitas decisões que na hora você fala assim, vou fazer isso. Depois quando você vai se acalmando, você fala assim, depois eu mudo. Não tem problema. Não tome decisões com a cabeça quente. Não tome decisões quando as suas emoções estão afloradas. Não tome decisões quando você está agitado emocionalmente. Existe uma grande chance e um grande risco de você depois se arrepender. Você está nervoso? Você está agitado? Relaxa. As coisas não estão saindo como você gostaria? Não tome uma decisão nesse momento. Então, assim, com a cabeça mais tranquila, agindo mais na razão, conseguindo calcular o impacto da decisão, você vai ser assertivo. Mas enquanto você estiver se movendo pelas suas emoções, enquanto você estiver se movendo pelo momento, pelo calor do momento, sim, você vai tomar decisão, vai se arrepender depois. Se você não tiver humildade, você não vai conseguir pedir desculpa para a pessoa, você não vai conseguir recuar, e isso sim vai te trazer grandes transtornos. Quantos problemas você já entrou simplesmente porque você foi impulsivo em uma decisão? Se você tivesse contado até 10, você teria tomado outra decisão e o cenário seria completamente diferente. Então, pare de agir na emoção. Pare de ser impulsivo, porque isso vem te prejudicando e impedindo você de avançar e de crescer. Faça essa reflexão. Terceiro ponto de uma pessoa que ela é interessante, reconhecimento sincero. Olha só, quem é interessante, ele reconhece as suas conquistas, ele reconhece o seu avanço e isso é de coração. Quem é interesseiro, ele só vai reconhecer se ele ganhar algo com isso, se ele tiver interesse em algo que você tem. Então isso aqui é muito interessante, gente. Uma pessoa que ela é interessante, ela reconhece as suas conquistas, ela reconhece aquilo que você faz bem, ela te elogia e você sente que é sincero. Porque tudo aquilo que você faz de coração, o outro sente. Agora, da mesma maneira que uma pessoa que ela é interesseira, quando ela está te elogiando, quando ela está te parabenizando por algo, você percebe, fala, não é. Ela está querendo alguma coisa, ela tem interesse em alguma coisa. Então, o reconhecimento sincero também é uma característica de pessoas interessantes.
Como que a gente consegue agradar a pessoa no momento certo, assim, pra gente nem ficar agradando sempre e nem, demorar pra agradar ou demorar pra reconhecer quando a gente reconhece que uma pessoa é importante na nossa vida, enfim. Eu acho que quando você faz de coração, você sempre vai fazer no momento certo. Entendeu? Porque se é de coração, a outra vai sentir, ela vai se sentir feliz, você vai impactar, você vai alcançar ela. Agora, quando entra o interesse, você perde a mão. Porque você, a todo momento que você encontrar a pessoa, você vai falar, não, vou reconhecer para depois ela pagar meu almoço. Vou falar que ela faz isso aqui bem porque eu tenho interesse que ela depois me dê uma carona quando for embora. Um exemplo. Entendeu? Então, quando o interesse passa a fazer parte daquilo que você vai executar, do reconhecimento que você vai fazer, existe uma grande chance de você perder a mão. Enquanto é de coração, é tranquilo. Vamos lá, Arielle. E como eu lido com a frustração de alguém que chegou sendo uma pessoa interessante e se tornou interesseira? Olha só, uma pessoa que chega na sua vida sendo interessante e de repente ela mudou sendo interesseira, ela não mudou. Ela sempre foi interesseira e você não percebeu. Então, quando ela chegou na sua vida, você pegou ela, colocou na prateleira de interessante. Aí depois você descobriu que ela é interesseira, o lugar dela é aqui. Ela mudou. Ela não mudou, não. Ela sempre foi assim. É que você se precipitou, você se antecipou. Antes de conhecer, você já classificou ela em um nível. Entendeu? Isso aqui é importante você entender. As pessoas, muitas vezes, elas não mudam, não. Elas sempre foram daquela maneira. Foi você que fez a leitura errada. Foi você que não percebeu. Então, a pessoa, ela não era interessante, agora ela passou a ser interesseira. Ela sempre foi interesseira. Se você olhar pequenos comportamentos dela, o histórico dela, a maneira como ela se comportava, a maneira como ela falava, as perguntas que ela te fazia, ela já te dava sinais que ela era interesseira. Só que você tem o hábito de, antes de conhecer uma pessoa, já simplesmente baixar a guarda e dar os acessos a essa pessoa. Então, cuidado com os acessos que você está entregando para algumas pessoas, principalmente no que diz respeito à sua vida pessoal. Porque existem pessoas que você acha que são interessantes e, na realidade, elas são interesseiras. E quando você descobrir isso, o impacto emocional vai ser muito grande na sua vida. E a frustração também. Então, faça essa reflexão se você está classificando da maneira correta as pessoas que você convive no seu dia a dia. Cleiton, eu já me frustrei muito com relacionamentos de amizade, porque eu achava que a pessoa era sincero, de verdade, e quando eu via a pessoa era interesseira, não era interessante. Como que eu consigo lidar com os meus relacionamentos? Como que eu sei, o que eu devo fazer no começo do relacionamento, assim? O que dificulta o nosso relacionamento com pessoas? O relacionamento interno seu com você. Porque você não lida bem com você, você acaba tendo dificuldade com as pessoas. Então, olha só. Por que eu me entreguei num relacionamento? Vamos falar de amizade, eu não vou nem falar de relacionamento amoroso. Numa amizade. Por que eu me entreguei numa amizade e eu não deveria ter feito isso? Muitas vezes é falta de amor próprio. Eu busquei na pessoa algo que não tinha aqui dentro. Devido à minha carência emocional, então eu esperava que essa pessoa me desse muito amor, muito carinho, muita atenção. Não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com o outro. O quanto você se ama, o quanto você se aceita, o quanto você faz essa leitura certa. Quando Jesus fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo. O quanto eu amo a mim primeiro e depois eu vou amar ao próximo. Isso aqui é importante, porque no dia a dia a gente esquece isso. E eu começo a transferir para as pessoas uma cobrança, inclusive, muitas vezes você faz uma cobrança com essas pessoas no sentido de, olha, você tem que me dar atenção, você tem que me dar amor, você tem que me dar carinho. Mas o quanto você se ama. Porque se você não se ama, se você não tem amor próprio, se você não carrega isso, não adianta. Ninguém vai suprir isso em você. Não adianta você querer transferir para as pessoas algo que você precisa ter, você precisa se aceitar. Você precisa aceitar que sim, você tem coisas boas, você tem qualidades, você tem habilidades, e que sim, tem coisas que você vai desenvolver, que você não é boa para aquilo. Então, a minha sugestão para você é, se aceite mais, se cobre menos. Quando você realmente começar a fazer isso na sua vida, o amor próprio que você precisa, o reconhecimento que você precisa, ele vai acontecer. De onde? De você para você mesmo.
Pensando nisso, por que é tão difícil a gente se amar e é tão fácil, às vezes, amar uma outra pessoa? Existem vários pontos aqui que interferem nisso. Um deles, o grau comparativo. O segundo, crenças limitantes, traumas complexos. Exemplo, na infância, se você recebeu muito amor, muito carinho, muita direção, é mais fácil você se amar. Se você cresceu com os seus pais falando, olha, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa extraordinária, o pai te ama muito, a mãe te ama muito, você recebeu isso, é mais fácil, porque desde cedo te ensinaram a questão de o quanto você é amada, entendeu? A identidade que você tem. Outra coisa que muda muito nas pessoas, comigo foi assim, quando você descobre o amor que Jesus tem por você. Isso sim traz um impacto muito grande na vida de muitos. Então tem muita gente que, olha, ele não teve um amor de pai, ele não teve um amor de mãe, mas quando ele descobre o amor que Jesus tem por ele, sempre teve, porque esse amor é um amor incondicional. Não é uma troca, não, eu vou te amar se você me servir, eu vou te amar se você... Não. Jesus te ama, ponto final. Mesmo quando você não o conhece. Isso foi uma das coisas que trouxe mais impacto na minha vida. Dentro da minha conversão, porque eu sempre falo isso, não, eu ouvia falar de Jesus. Ok, mas o que eu ouvi falar de Jesus? Se você me perguntar, sabe quem é Jesus? Sei. Você acredita que Jesus ressuscitou? Acreditava, sim. Mas eu não tinha noção deste amor. E quando eu conheci este amor, isso trouxe um impacto muito grande na minha vida, e ali começa o processo de quebrar muitas crenças. Ali começa realmente esse olhar mais interno. Entendeu? Então, assim, isso aqui é importante. Por isso que muita gente, na realidade, não consegue ter esse amor próprio, porque, primeiro, ela não sabe quem ela tem crise de identidade, ela não sabe para onde ela está indo. Então, tudo isso dificulta. Ela carrega crença, carrega complexos, carrega traumas. O grau comparativo, ela está sempre se comparando com outras pessoas. Entendeu? Então, assim, o grau comparativo, ele serve para te impulsionar. Mas feito da maneira errada, ele vai servir para te bloquear. Ele vai servir para te paralisar. Ele vai servir para te impedir de enxergar o valor que já está dentro de você. Entendeu? Então isso daqui é importante refletir. Então olha só, hoje eu trouxe 3 pontos para você poder trabalhar na sua vida, para você se tornar uma pessoa interessante. Ou para você poder identificar quem são as pessoas interessantes que você já tem no seu convívio. Que é generosidade, empatia e reconhecimento sincero. Cleito, mas é só esses 3? Não, tem uma lista, tem uma série de coisas. Posso te dar um conselho? Trabalhe esses 3 primeiro. Porque só esses 3 aqui para algumas pessoas já vai ser um grande desafio. Então trabalhe esses 3 e aí depois a gente pode gravar um outro episódio trazendo mais pontos. Vamos fazer o seguinte, ó. Se você gostou dessa aula, e olha só, repare que tem coisas que eu deixo para falar no final. Por quê? Eu gosto da opinião de pessoas que chegam aqui. Você chegou no final, você conseguiu, você conquistou, parabéns. Se você gostou dessa aula, então coloca nos comentários assim, ó, Cleito, traga mais pontos sobre pessoas interessantes, porque vai me ajudar. Esses 3 aí já me ajudaram bastante, já me deram norte, eu vou trabalhar isso, mas coloca lá, ó, traga mais pontos sobre pessoas interessantes. E aí, futuramente a gente vai gravar uma outra aula e vamos trazer outros pontos sobre pessoas interessantes. Outra coisa importante, pega esse link e compartilhe com outras pessoas. Marca lá nos seus stories, Cleiton C. Pinheiro, coloca o link. Deixa eu te falar, eu falei sobre semeadura no começo. Quando você compartilha algo que ajuda uma outra pessoa, isso também é uma semeadura. Você pode ter certeza que no momento que você precisar de alguém, vai aparecer uma pessoa para te ajudar, porque isso é um padrão seu, você sempre ajudou as pessoas, então você nunca vai ficar na mão, sempre vai ter alguém para te ajudar. Então compartilhe, você nunca sabe de que maneira você está ajudando aquela pessoa. Porque às vezes esse vídeo te ajudou em uma área, mas quando você manda para uma pessoa, ajuda em outra. Então você nunca sabe de que maneira você está ajudando aquela pessoa. Então compartilhe com o máximo de pessoas. E com isso, além de você ajudar, o canal cresce como vem crescendo. E vem crescendo, primeiramente, graças a Deus, mas também porque você está compartilhando, porque você está enviando. Eu recebo várias mensagens de pessoas que, olha, recebi um link aqui do seu vídeo, recebi um link aqui do seu canal, comecei a assistir, está me ajudando bastante. Isso é graças a você que nos acompanha já há um tempo e está compartilhando com outras pessoas. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.